Radiação gama é um dos tipos de radiação que emitem os núcleos dos átomos dos elementos radioativos naturais e artificiais. É uma radiação eletromagnética com comprimento de onda extraordinariamente curto e por isso possuem uma extraordinária capacidade de penetração. Os raios gama surgem na desaceleração de partículas carregadas, na aniquilação de um par de antipartículas, na cisão espontânea ou artificial dos núcleos dos átomos de urânio e plutônio e em algumas outras reações nucleares. Como as propriedades da onda de difração e interferência são muito pouco acentuadas nos raios gama, decidiu-se considerá-los com um fluxo de partículas quantas gama. Todavia, a energia dos quantas gamas aumenta com a frequência das oscilações, o que testemunha sua natureza eletromagnética. Quanto mais alta for a frequência, tanto maior será a energia que leva o quanta gama. Graças à sua energia de cerca de 5 MeV nas substâncias radioativas naturais e de cerca de 20 MeV nas reações nucleares artificiais, os raios gama não só ionizam facilmente as diferentes substâncias, mas podem também provocar alguns tipos de reações nucleares, e em particular fazer surgir pares de elétrons, pósitrons e formar algumas partículas elementares. Devido precisamente ao perigo que oferecem os raios gama, para as pessoas e os organismos vivos é necessário cercar de muros de betão, defesa biológica, os reatores atômicos, guardar as substâncias radioativas em recipientes com grossas paredes de chumbo e criar ainda outras instalações de defesa complicadas e custosas. Os raios gama das fontes radioativas naturais e artificiais e os que surgem nas reações nucleares artificiais têm ampla aplicação na ciência e na técnica. Com eles se destrói os tumores cancerosos e radiografam enormes lingotes de metal e as peças acabadas para encontrar defeitos ocultos. Se conservam e esterilizam produtos alimentícios e medicamentosos. Se realizam investigações científicas em muitos outros domínios da ciência moderna. Os raios gama são produzidos na passagem de um núcleo de um nível excitado para o outro de menor energia, na desintegração de isótopos radioativos. Estão geralmente associados com a energia nuclear e aos reatores nucleares. A radioatividade se encontra no nosso meio natural, desde que os raios cósmicos que bombardeiam a Terra provenientes do Sol e das galáxias de fora de nosso sistema solar, até alguns isótopos radioativos que fazem parte de nosso meio natural. Os raios gama produzidos no espaço não chegam à superfície da Terra, pois são absorvidos na parte mais alta da atmosfera. Para observar o universo nessas frequências, é necessária a utilização de balões de grande altitude ou observatórios especiais. Em ambos os casos se utiliza o efeito Compton para detectar os raios gama. Esses raios são produzidos em fenômenos astrofísicos de alta energia, como em explosões de supernovas ou núcleos de galáxias ativas. Em astrofísica se denominam erupções de raio gama as fontes de raios gamas que duram alguns segundos ou algumas poucas horas, sendo sucedidas por um brilho decrescente da fonte em raio-x. Ocorrem em posições aleatórias do céu e sua origem permanece ainda sob discussão científica. Em todo caso, parece constituir os fenômenos mais energéticos do universo. A radiação gama é usada nos exames da medicina nuclear, nomeadamente nas tomografias por emissão de positrões. Ela é detectável com uma câmera gama. Um átomo é dito como radioativo quando está em desequilíbrio em sua energia nuclear. Os tipos de radiação que um átomo pode ser emitir são: as partículas alfa são constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons, isto é, o núcleo de átomo de hélio. Radiação beta que ocorre na forma de partículas beta que são elétrons de alta energia pósitrons, emitidos de um núcleos atômicos num processo conhecido como decaimento beta. Existem 2 formas de decaimento beta, beta negativo e beta positivo. Quanto ao grau de penetração, as partículas alfa, por terem massa e carga elétrica relativamente maior, podem ser facilmente detidas até mesmo por uma folha de papel. As partículas beta são capazes de penetrar cerca de 1 centímetro nos tecidos, ocasionando danos à pele, mas não aos órgãos internos, a não ser que sejam ingeridos ou aspirados.
Por causa das altas energias que possuem os raios gama, constituem tipo de radiação ionizante, capaz de penetrar na matéria mais profundamente que a radiação alfa ou beta. Devido à sua elevada energia, pode causar danos no núcleo das células. Existem 3 tipos de radiação: alfa, beta e gama. As partículas alfa são núcleos de hélio, consistem em 2 prótons e 2 nêutrons, que se comportam como uma partícula única. O núcleo de rádio, no qual prótons e nêutrons se unem para formar uma partícula alfa. A partícula alfa é emitida por um núcleo. Radiação beta. As partículas beta são elétrons em alta velocidade emitidos por um certo átomo radioativo. Os elétrons negativos formam-se pela desintegração de um nêutron. Os elétrons positivos formam-se pela desintegração de um próton. As partículas beta é arremessada no instante em que se forma. O neutrino, uma partícula quase sem peso, também é emitida. Radiação gama. Os raios gama são partículas ou fótons de energia eletromagnética. Núcleo do rádio. Os raios gama são liberados quando o núcleo, após a sua desintegração radioativa, fica num estado de alta energia. Diferenças entre as radiações alfa, beta e gama. O poder de ionização. O poder de ionização alfa é alto, pois as partículas alfas capturam 2 elétrons do meio, se transformando em um átomo de hélio. Já na radiação beta, o poder de ionização é médio, pois por possuírem carga elétrica menor, possuem menor poder de ionização, e na radiação gama, o poder de ionização é pequeno, pois não possuem carga. Danos no ser humano. Na radiação alfa, os danos são pequenos, pois são detidos pela camada de células mortas da pele, podendo no máximo causar queimaduras. Já na radiação beta, os danos são médios, pois podem penetrar 2 centímetros e ionizar moléculas gerando radicais livres, e na radiação gama, os danos são altos, pois podem atravessar completamente o corpo humano, causando danos irreparáveis, como alterações na estrutura do DNA. Velocidade das radiações. Na radiação alfa, a velocidade é de 5% da velocidade da luz, que é de 3.000 km por segundo. Já na radiação beta é de 95% da velocidade da luz, e na radiação gama a velocidade é igual à velocidade da luz. Poder de penetração. Na radiação alfa, o poder de penetração é pequeno, onde uma folha de papel pode deter. Já na radiação beta, seu poder de penetração é médio, onde é 50 a 100 vezes mais penetrantes que a alfa, e podem ser detidas por uma chapa de chumbo de 2 milímetros. E na radiação gama, seu poder de penetração é alto, pois os raios gama são mais penetrantes que o raio-x, e podem ser detidos por uma chapa de chumbo de 5 centímetros.